Olá, você está no Crescendo com a Emoliense. Meu nome é Fabiana Mello, sou especialista em Mega Hair e hoje eu vou ensinar você a preparar, aplicar e retirar o Mega Hair de microcápsula de queratina. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Já quero aproveitar e vou deixar aqui embaixo o meu @ do Instagram, que é FabianaMelloMB. Essa técnica de microcápsula de queratina é a técnica ideal para você que quer começar. Ela traz conforto, naturalidade, durabilidade e movimento para o cabelo da sua cliente. Eu sou apaixonada com essa técnica, uso há anos, então agora eu vou mostrar para vocês todo o material necessário para você estar iniciando. Você vai precisar de uma tesoura, de um pente, preferência com o cabo de metal, para fazer a divisão mais certinha, mais limpa, presilhas. Esse alicate aqui, ele é sem corte e ele tem essas ondinhas que nós chamamos de estria. É esse alicate que vai fazer com que você não danifique o cabelo da sua cliente na remoção. Também vamos precisar de separadores de mecha, o removedor, que nada mais é que álcool 70%, a pinça semi-profissional, para você que está iniciando, você consegue iniciar com ela, tanto para aplicação, tanto para preparação. Hoje em dia eu uso ela apenas para a preparação do cabelo. Temos aqui também queratina preta e a queratina transparente. A única marca que eu indico é essa aqui, a cola do K, que ela não vai te dar problema nenhum. E aqui também nós temos a pinça profissional. Ela demora de 3 a 5 segundos para estar derretendo a queratina, então isso vai fazer com que você tenha agilidade no seu trabalho. Por último, mas não menos importante, esse aqui é o cabelo. Nós trabalhamos com cabelos humanos, cabelo brasileiro, para estar fazendo aplicação na cliente. Bom, o primeiro passo é você pegar o cabelo. Geralmente ele vai vir com o elástico um pouco mais acima, então você tem que pegar e colocar o elástico mais embaixo para você ter movimento nesse cabelo para a preparação da microcápsula. Eu tiro aqui o elástico antigo. E aí, mais ou menos uns 4 dedos abaixo, eu venho com elástico novo. Assim. Seguro aqui com o dedão. Dou a primeira volta, seguro. É muito importante que ele fique bem preso. Ele não pode ficar frouxo, senão a gente desalinha esse cabelo e perde fios e comprimento. Então, a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó, assim, até ficar bem firme esse elástico. Ficou firme, vem com o pente, alinho ele todinho. Se tiver passando, eu venho com a tesoura e corto alinhando. Bom, esse é o primeiro passo para você começar a preparação da técnica de microcápsulas de queratina. Desse jeito que eu vou ensinar, já é um método validado, na qual você consegue preparar até 13 mechas por minuto. Eu validei esse método com 130 gramas de um cabelo de 50 centímetros. Aqui eu vou fazer com a queratina preta. Eu uso a queratina em fita porque ela é bem fininha, então isso vai me ajudar no processo para mim ter mais agilidade. Eu costumo cortar entre 4,5 a 5 centímetros, que já é o padrão que eu faço, então eu consigo já ir no olho, mas eu sempre indico vocês a medir com uma fita métrica ou uma régua, para depois vocês começarem
o processo de preparação. Primeiro, minha pinça já está aquecida, ela está 210 graus. Sempre tomem cuidado que essa pinça ela sempre tem que estar na potência máxima, senão ela não derrete a queratina o suficiente, isso atrapalha e atrasa o nosso processo. Eu vou separar uma quantidade, mais ou menos, olha, dessa espessura. Eu faço esse movimento com a pinça para sujar em cima e embaixo de queratina. Coloco o cabelo. No primeiro momento, eu não faço nenhuma força, eu apenas deposito essa queratina. Queratina depositada, agora eu começo a abrir, porque ela tem que ficar muito bem distribuída e ainda assim ter queratina o suficiente para aplicar no cabelo da sua cliente e ficar bem fininha e ao mesmo tempo resistente. Agora eu venho aqui, abro mais um pouco. Tem que tomar muito cuidado nessa parte porque ela fica bem quente. Queratina passada de um lado ao outro. Agora eu pego, corto bastante, tiro toda essa parte e venho cortando em mechas bem pequenininhas para de fato ter uma microcápsula de queratina. E aí eu vou repetindo o processo. Quando o cabelo tá assim, o que que eu faço? Eu ponho a minha mão aqui, que aí eu consigo trabalhar apenas com essa parte do cabelo que eu preciso, para não embolar e não grudar os outros fios na queratina. Aqui já está derretida. Venho aplicando a queratina. Viro a pinça e aplico mais. E agora que eu apliquei, que eu aperto para espalhar, porque ela tem que ficar muito abertinha, ela não pode ficar com excesso de cabelo um muito pertinho assim do outro. Então a gente tem que abrir bastante para aí sim ser a verdadeira microcápsula. Para agilizar o meu processo, o que que eu faço? Eu já pego uma queratina que já está cortada, coloco ali para derreter. Enquanto isso, eu venho, que ela já esfriou um pouco, faço o corte e já venho criando as minhas microcápsulas de queratina. Outro detalhe importante é que eu só posso vir com a tesoura até bem rente aqui a queratina. Se eu passar essa tesoura muito para dentro, na hora de cortar, eu vou cortar fio e a cliente vai perder fios em excesso, porque é normal perder uns fiozinhos, mas se a gente cortar demais, ela vai perder fios em excesso, isso não é legal. Então, pessoal, mega hair é repetição, então se você faz certinho, vai dar certo. Então aqui é só você repetir o processo em todo o cabelo e depois nós já vamos voltar com a parte da preparação ali da cabeça da boneca para fazer a aplicação. Agora eu vou terminar de preparar esse cabelo e na sequência nós já começamos a aplicação ali na cabeça de boneca. Nós não vamos fazer o processo todo que a gente está com uma cabeça de boneca, mas eu vou mostrar passo a passo de como faz o encapsulamento correto. Primeiro de tudo, nós sempre dividimos o cabelo da cliente, né, de orelha a orelha, de um lado e do outro. E começamos pela nuca. Sempre deixo uma parte que é o que a gente chama de disfarce. O que que seria isso? Eu vou fazer aqui a primeira divisão e eu vou iniciar o mega aqui, sempre deixando um dedo de cada lado, para quando essa cliente for prender o cabelo, não aparecer. E como a cápsula é muito fininha, isso vai trazer mais conforto para ela e segurança, que ela vai poder prender com tranquilidade. Aqui a gente pega uma área bem limpa. Aí eu costumo colocar essas presilhas aqui.
E para você que está iniciando, eu sempre indico começar com os separadores de mecha, que isso não serve para nada além de não queimar o cabelo da sua cliente. Ele serve apenas para não queimar o couro cabeludo da sua cliente. Então nós temos que pegar uma mechinha do cabelo da cliente, que é o que eu falo, que ela precisa ser estreita e rasa. Ela não pode ser muito funda. Ela tem que ser bem parecida com a espessura da mechinha. Coloca o separador sempre mais para baixo, porque se você colocar muito em cima, na hora de você posicionar e rosquear a queratina, ela vai ficar muito empinada assim. Então, mesmo ela sendo pequena, se ela ficar ali encostando muito no couro do cabeludo da sua cliente, vai incomodar. Então, sempre faça para baixo, que isso também ajuda, né, a preservar a saúde capilar da sua cliente, que a gente sempre coloca no sentido do crescimento. Derreti a mecha. Agora eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Observem que ela tem que ficar toda encapsulada, toda. E esse acabamento aqui em cima, que é o que eu chamo de arremate, para não entrar água, creme, shampoo e não dar fungo, mofo no cabelo dessa cliente. Vamos para a próxima. Sempre uma do ladinho da outra. A cabeça humana, ela é bem mais fácil, então se você consegue fazer esse processo numa cabeça de boneca, você vai conseguir fazer tranquilamente na cabeça humana. Aqui, gente, tanto faz, tá? Tem pessoas que colocam a mechinha por baixo e tem pessoas que colocam por cima. É indiferente, pode fazer do jeito que você se sentir mais confortável. Pessoal, o que vocês estão achando dessa videoaula de microcápsula de queratina? Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando. Alguma dúvida ou sugestão que vocês tenham também é sempre muito bem-vinda. Tem que deixar derreter bem para fazer a fusão corretamente. Aqui eu vou pôr a última dessa fileira para deixar o disfarce. Deixa eu virar um pouquinho. Outro ponto importante a observar, olha só, 1, 2, 3, 4, ela já derreteu. Eu tenho que vir, ó, rosqueando primeiro, boleando, depois eu pressiono. Não sei se dá pra sentir, aliás, dá pra ver esse movimento. Primeiro eu faço assim pra ela ter forma, depois eu dou uma pressionada. E aqui eu respeitei um dedinho de cada lado, que aí se fosse mesmo uma cliente, não iria aparecer nem atrás e nem nas laterais. Como que eu faço aqui agora, gente? Justamente por ser uma técnica que é mais natural, para dar essa naturalidade também, a divisão é muito importante. Então aqui agora que eu vou dividir para fazer a fileirinha acima, eu sempre deixo um espaço. Sempre deixo esse espaço de mais ou menos um dedo. Por quê? Quando eu vier com a próxima camada, próxima carreira aqui, esses fiozinhos que estão embaixo, eles que vão, olha só, camuflar o mega hair. Então, a cliente, se ela for numa praia, numa piscina, se ventar, se molhar, ele camufla e não vai ficar aparecendo. A área sempre bem limpinha, para não ficar repuxando fios. E aqui eu vou seguir o mesmo processo, um dedo de cada lado. Então eu vou seguindo, sempre deixando esse um dedo até chegar aqui na parte da orelha. Quando chega na parte da orelha que eu for lá pra frente, essa parte também vai ser um disfarce para quando ela for prender. Então, automaticamente, eu já deixo esse disfarce todinho, ele já vai seguindo
esse disfarce na cabeça toda da cliente. Como eu falei lá no início, o Mega Hair, ele é repetição. Então eu vou fazer essa fileirinha e mostro para vocês o resultado. Bom, aqui nós fizemos já a segunda fileirinha. Como eu falei, eu vou repetir, a gente vai repetindo todo esse processo na cabeça da cliente, da gente tirar uma mechinha de mais ou menos um dedo, porque olha como que camufla bem a mechinha de baixo. Então esse cabelo serve para camuflar, dá um aspecto bem natural. Aqui, ó, como se eu já fosse fazer uma outra fileira em cima. Olha como que fica camuflado. E se aqui fosse já o final do mega, o acabamento do mega, não aparece as cápsulas. E agora eu vou aplicar as mechinhas mais ou menos de 3 a 4 dedos de distância para a gente fazer a simulação de uma remoção. Bom, uma situação que vai acontecer é a cliente retornar para manutenção. Então agora eu vou mostrar como que eu faço e também a maneira correta para não danificar e não quebrar o cabelo da sua cliente. Esse cabelo, quando voltar para você, ele vai estar mais ou menos assim, ó, de 2 a 3 dedos de crescimento. Então você aplica bastante removedor e você vem e pressiona. A cápsula de queratina, após 3 meses, ela fica bem molinha. Como nós colocamos aqui agora, ela ainda tá bem resistente. Passa um pouquinho mais e observem, eu apenas aperto para que ela fique oca. Eu não faço esse movimento de jeito nenhum, porque esse movimento é que traciona e quebra o fio. Eu apenas pressiono essa cápsula para que ela saia. Depois a gente segura bem aqui na raiz, leva mais para cima para não machucar. Bem lá na pontinha, nós vamos e puxamos e tiramos a cápsula. Isso aqui que aconteceu, gente, também vai acontecer, tá? É normal às vezes ficarem algumas mechinhas ainda com cápsula, com a queratina, quer dizer. Vocês vão, façam esse processo e tirem sempre com os dedos, nunca com pente. Vocês vão e tiram com o dedo. Depois você finaliza com pente. Lembrando que ela fica mais difícil de tirar porque nós acabamos de aplicar. E a cápsula de queratina ela é feita de resina, queratina líquida e água. Então a resina ela vai dar essa resistência. Aqui, ó, eu mexo um pouquinho a cápsula para somente ela se quebrar. E eu venho, ó, como é que já saiu com mais facilidade. Retirei a cápsula. Mas no dia a dia, com os cuidados que você vai passar para sua cliente, que ela tem que hidratar, tratar, essa cápsula ela sai muito mais rápida. Aconteceu aqui de novo, ó. Jamais com pente, senão você traciona. Sempre com a pontinha dos dedos e você vai tirando o fio delicadamente daquela cápsula até você conseguir tirar ela por inteiro. E aí depois disso que você passa o pente. E observe que mesmo sendo uma boneca, ela não tá com o cabelo quebrado. Eu não quebrei esse cabelo, ó, a fibra tá intacta. A manutenção, ela é sempre feita por seções. O que seria isso? Nós removemos a nuca, o meio, o topo, uma lateral e outra e vamos separando no carrinho, igual tá aqui as mechinhas que eu tirei. Nós sempre deixamos ela bem alinhada e aqui seria a nuca, estaria o meio, estaria o topo
para depois quando a gente for fazer a reaplicação, a gente já sabe o que é nuca, o que é meio, o que é topo. Feito isso, vocês vão pegar o pente, coloca as mechinhas bem pertinho do pente, assim. E aí a gente corta a cápsula antiga, dá uma penteada para tirar alguns fiozinhos menores. Depois nós amarramos esse cabelo, igual o processo lá do início. Vou tentar amarrar por conta do elástico aqui, e essa mechinha que eu peguei é bem fininha. Mas aí nós amarramos. Depois de amarrar, nós alinhamos esse fio. E fazemos isso com todo o cabelo. Depois, nós vamos repetir aquele processo de preparação. Aí nós cortamos as queratinas, aplicamos na pinça preparadora e aplicamos a queratina novamente no cabelo e depois fazemos a aplicação do Mega novamente. Finalizamos aqui a nossa gravação. Se você gostou, deixe aqui nos comentários. Inclusive, gente, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: microcápsula de queratina, tem muitas pessoas que não sabem trabalhar, então fala que ela quebra o cabelo. Mas ela não quebra o cabelo, ela não danifica o cabelo se você souber cuidar e saber orientar a sua cliente. Eu vou mostrar aqui agora para vocês as minhas mechinhas de Mega Rex, estão bem aqui em cima. Em janeiro de 2022 eu levei aquele susto que eu tava com o cabelo bem quebrado, mas eu vi que era por conta da Covid. E mesmo com o uso contínuo do Mega Red microcápsula de queratina, eu consegui cuidar do meu cabelo e ele evoluiu muito. E é esse mesmo processo que eu ensino e falo para as minhas clientes e também minhas alunas. Inclusive, se você quer ingressar na carreira e se tornar uma megarrista, é uma área ampla que só está em crescimento. Pesquisas mostram que para 2026 vai ter um aumento de 4,2%. Porque no mercado tem profissionais, mas não tem profissionais qualificados para executar a técnica da maneira correta. Inclusive, eu também sou educadora. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode me chamar lá no meu Instagram, que será uma honra poder fazer parte da sua história. E esse foi mais um Crescendo com Emoliense, um canal educativo para você, cabeleireiro. E se você não quer ficar de fora dos próximos conteúdos, ativa o sininho e vem crescer com a gente.